Considerando que estamos trazendo uma metodologia pedagógica que é mista, inclusive, com técnicas de gerenciamento de projetos, associado à experiência, montamos uma metodologia com aprendizado sequencial, no qual nós colocamos o desenvolvimento do ciclo imobiliário e da construção sobre uma lógica de desenvolvimento interdependente e de forma evolutiva, no qual nós saímos lá da visão da etapa do negócio, viemos caminhando, chegamos à parte da etapa relacionada ao desenvolvimento e agora chegamos à parte de estruturação. Exatamente no ponto 3, nós alcançamos o clímax relacionado a todo o ciclo. Tudo antes mirava e apontava para que tudo fosse montado para chegar a este momento, que é um momento de regularização do empreendimento sob dois aspectos principais. O primeiro dele é a construção e o segundo dele é a questão relacionada às vendas. Nessa parte de estruturação, tratando as questões relacionadas à formatação e ordenamento, ou seja, as aprovações do projeto, tornar ele elegível legalmente e habilitar ele para construir e vender, é que nós tratamos nas aulas anteriores sobre licenciamento ambiental e as viabilidades que devem ser alcançadas. Em seguida, nós tratamos de um dos pontos clímax, que é o alvará de construção, habilitando ele justamente para a construção. E agora vamos tratar da habilitação do empreendimento para poder vender imóveis na planta ou durante o processo de construção, nessa fase que é a estruturação. Tratando exatamente do sequenciamento, nós temos essa visão lógica do registro de incorporação, compreendendo que a incorporação imobiliária é o desenvolvimento de um negócio, que do ponto de vista legal alcança o seu ponto fundamental, a sua pedra fundamental no registro de incorporação. Então, tudo aquilo que é feito anteriormente constituem pré-requisitos exatamente para tornar o empreendimento elegível, para que ele fosse habilitado para poder construir e agora para poder vender. Então, tratando dessa evolução, a nossa compreensão ela é cumulativa, exatamente, que é a nossa metodologia. Partimos lá do início, na fase embrionária, onde tratamos da escolha do terreno, estudamos o potencial construtivo, viabilizamos as questões da licença ambiental, estudamos a viabilidade técnica, jurídica, financeira e aprovando justamente o negócio e firmando o terreno, foi então estabelecido que temos um negócio. Agora nós temos que desenvolvê-lo. Então passou-se para a etapa seguinte, que é a etapa do desenvolvimento, onde o foco é o planejamento. Dentro do planejamento, nós podemos desenvolver as questões relacionadas aos projetos arquitetônicos, complementares, o projeto legal, dando forma ao empreendimento, preparando ele para legalizar. Desenvolvemos as questões do cronograma executivo, do orçamento detalhado, da viabilidade definitiva, da estruturação, do planejamento do cronograma de obra. A partir desse ponto, o empreendimento já estava formado. Agora caberia a questão de legalizá-lo. Então, nós chegamos ao ponto clímax, que é a parte da estruturação, exatamente para tratar
da regularização, nós seguimos com a licença ambiental, com as viabilidades, com o alvará de construção, já vimos na aula anterior, e agora vamos tratar das questões relacionadas à habilitação do empreendimento para poder vender. E isso é conseguido através do que nós chamamos de registro de incorporação. Repare que nessa sequência nós alcançamos o ponto-chave no item número 4, exatamente neste ponto, porque o empreendimento ele só pode ser considerado aprovado depois do registro de incorporação. Por que isso? Porque para o passo seguinte, que é o lançamento, as vendas e a construção, ele só pode iniciar essas atividades quando ele tiver o alvará de construção e o registro de incorporação. Exatamente neste ponto. Por isso que o clímax do negócio da incorporação imobiliária é alvará de construção e registro de incorporação. Exatamente nesse ponto nós temos o empreendimento aprovado. Então o empreendedor ele pode ir para o mercado, ele pode divulgar, ele pode lançar, vender e construir. Então, seguindo exatamente essa sequência, nós temos aí a visão processual para obter o registro de incorporação. É uma visão lógica do registro de incorporação, no qual nós temos duas figuras principais. O primeiro deles é o incorporador. O segundo deles é o cartório de registro de imóveis. Então, partindo das questões do incorporador, onde ele estrutura, onde ele desenvolve todas as ferramentas e peças necessárias para que seja feito o registro de incorporação, ele partiu lá da concepção do negócio, ele fez a prospecção do terreno, ele fez o licenciamento ambiental, ele fez os memoriais descritivos dos projetos, ele contratou os projetos e desenvolveu, ele buscou e conseguiu o alvará de construção, ele tem o projeto arquitetônico aprovado, ele tem as autorizações dos termos de responsabilidade do projeto, através da ART do engenheiro civil e a ART do arquiteto. Então, nesse exato ponto, ele está habilitado a uma coisa até esse momento: construir. Vender? Não, ainda. Ele não pode vender porque ele ainda não construiu as unidades. Se ele, por acaso, tiver recursos e optar por não vender as unidades ainda em planta ou durante a construção, se ele preferir continuar a construção, terminar a construção e depois averbar isso, a construção no cartório e constituir o condomínio e depois vender, ele é um empreendedor, ele não fez a incorporação, ou seja, ele ainda não registrou imóvel e durante a construção ele as comercializou do ponto de vista legal. Então, exatamente nesse ponto aí, é a decisão do incorporador. Se ele pretender ou depender de vender as unidades em planta ou durante a construção, ele obrigatoriamente tem que fazer o que nós chamamos de registro de incorporação. É a legalização da incorporação para a venda. Em poucas palavras, é essa a conceituação. Então, no sequenciamento, depois de ele obter toda essa fase que foi feita no desenvolvimento, ele agora tem que partir para a regularização, para poder iniciar suas vendas e fazer o lançamento. Então, seguindo esse ponto, nós temos aí as questões de quem pretende fazer o registro de incorporação. Ele tem que contratar o que nós chamamos de quadros de NBR. São 8 quadros, de 1 a número 8. É contratado e tem um profissional que emite uma ART, inclusive, e preenche todos os quadros necessários para que possa ser feito duas peças fundamentais que dão sequência a essa questão dos quadros de NBR, que é a minuta da convenção de condomínio e o regimento interno. Sobre convenção de condomínio e sobre regimento interno,
nós vamos tratar com detalhamento lá na época da instituição do condomínio. Agora, vale apenas fazer um resumo, que é que a convenção do condomínio é um instrumento para normatizar o ambiente coletivo do condomínio em si, dos condôminos, aonde a convenção de condomínio tem as principais regras, os direitos e deveres dos condôminos, a parte de administração, a parte relacionada à divisão de despesas, a cobrança dos inadimplentes, ou seja, são regras administrativas focadas no Código Civil 1332 a 1334. Muitos cartórios já exigem como pré-requisito, outros não, que o regimento interno seja incluído dentro da convenção de condomínio. Normalmente, essa tem sido a prática. É importante considerar que, enquanto a convenção do condomínio trata dessas questões das regras administrativas de funcionamento do condomínio, o regimento interno trata de conduta e comportamento entre os condôminos. Então, normalmente, o regimento interno ele é dentro da convenção de condomínio. Então, quando você vai fazer o registro de incorporação, os documentos anexados, além daqueles todos que nós falamos, que é licença ambiental, alvará de construção, né, a RRT e outros documentos que nós mencionamos aqui antes, você anexa os quadros de NBR. Através dele também você elabora e coloca em anexo a minuta da convenção do condomínio e do regimento interno. Dentro desse acervo, nós temos também um outro conjunto de documentações, que são as documentações das certidões do terreno, da incorporadora e dos empreendedores. Feito tudo isso, nós temos o acervo para fazer o registro de incorporação. Todos esses documentos irão embasar um documento principal chamado de Memorial de Incorporação. O Memorial de Incorporação ele vai acompanhado de todos esses documentos e é dado então entrada num cartório de registro de imóveis para atender a Lei 4591, que é a Lei de Condomínio e Edificações das Incorporações Imobiliárias. Nesse documento, nos quadros de NBR e dentro do Memorial de Incorporação, é descrito o que nós chamamos de frações ideais, no qual nós, através dos quadros de NBR, colocamos, exatamente, detalhamos isso no Memorial de Incorporação, que para cada unidade destinada à venda, ela corresponde a uma fração ideal do terreno. E essa fração ideal, quando é feito o registro de incorporação, dá-se o nome, ela passa a ser uma unidade autônoma. Ou seja, ela receberá uma matrícula individualizada, diferente da matrícula mãe do terreno que deu origem. Então, essa unidade autônoma, recebendo e passível de receber o número da matrícula do imóvel, pode então ser comercializada para entrega futura. Então, essa metodologia, esse sequenciamento, ao final do processo, depois que apresenta o memorial de incorporação, é feito então na matrícula do imóvel a averbação na matrícula lá mãe do registro de incorporação e demais fragmentações das unidades autônomas. A partir do registro de incorporação, então pode o incorporador vender e divulgar, coisa que ele não poderia antes. Vender imóveis na planta
ou durante a construção. Vale salientar que, se você vender imóveis na planta ou em construção e não houver feito o registro de incorporação, isso constitui crime. No artigo 64, é crime contra a economia popular e dá cadeia. Então, após o registro de incorporação, são habilitadas então as questões das vendas. Venda na planta e durante a construção, ou seja, o cliente compra o imóvel antes mesmo de ele existir fisicamente. O cliente pode financiar esse imóvel depois que terminada a construção e averbada na matrícula individual dele o término da construção, ele pode sim pegar essa certidão individualizada da sua unidade autônoma e buscar o seu financiamento, caso ele necessite, não usar recurso próprio e depender de recurso de terceiros para poder quitar o saldo devedor. Então, essa é a lógica do registro de incorporação, que, resumidamente, o empreendedor não pode vender ou divulgar antes de houver feito o registro de incorporação. Vale salientar que, segundo a última lei que saiu, 14.382, em junho do ano 2022, há algumas interpretações, inclusive, que fala que pode divulgar. Alguns entendimentos pelo Brasil têm colocado que pode divulgar imagem de obra já realizada do empreendimento, mas não perspectivas. Até então tem sido isso que tem sido trabalhado, mas pela prática normal da incorporação, só pode vender e divulgar após o registro de incorporação. Então, no entendimento do que é a incorporação imobiliária como um negócio, vale salientar que é um conjunto de processos voltados para o desenvolvimento, ou seja, prospecção de terreno, estudo de viabilidade, formatação e definição de produto, de estruturação, contratação de projetistas, desenvolvimento de projetos arquitetônicos complementares, cronograma, orçamento, busca de financiamento e implantação, que é a construção em si do empreendimento. Então, é conjunto de processos voltados para desenvolvimento, estruturação e implantação da construção de um empreendimento, devidamente registrados a frações ideais em unidades autônomas, com a finalidade de alienação, ou seja, isto é, de vendas ainda na planta ou em processo de construção. Entendido o conceito da incorporação imobiliária e a lógica do porquê o registro de incorporação, tendo em vista esses aspectos, vamos seguir com os demais detalhamentos agora referente ao registro de incorporação. Importante frisar que, tendo a licença ambiental e o alvará, nós partimos então habilitados para fazer o registro de incorporação, como falamos anteriormente. Então, é importante ressaltar que, do ponto de vista legal, as vendas só podem ser, de fato, sacramentadas após o registro de incorporação, pois a atividade de incorporação imobiliária é norteada pela lei, como nós vimos, 4591 de 64, que obriga o registro prévio da incorporação na matrícula do imóvel antes das vendas e antes do lançamento do empreendimento. Uma série de documentos, nós detalhamos aqui, são apresentados ao cartório de registro de imóveis, junto com a peça principal, que é o memorial de incorporação. A exemplo de licenças, alvarás, adequação das normas dos quadros da NBR, que é o formulário 12721, que vamos ver daqui a pouco, a minuta da convenção do condomínio
e do regimento interno, memorial descritivo do empreendimento, documentos do terreno, certidões negativas e documentos das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no processo. Então, esse conjunto todo é preparado anteriormente, montado e apresentado para fazer o que nós chamamos de registro de incorporação. Aí na sua frente, o resumo de alguns quadros, alguns não, todos eles, né? O quadro 1 ao quadro 8, que são os quadros de NBR que tem que ser montado de acordo com a NBR 12721. Não é objetivo nosso aqui tratar especificamente de como é feito os quadros de NBR, mas vale a pena você procurar se aprofundar, porque nós estamos tratando em nosso curso da abordagem processual, sistemática e gerencial do ciclo da incorporação imobiliária, focado em orientações para não cometer erros e equívocos e na orientação para aprender a conduzir e estruturar empreendimentos. Então, observando os quadros de NBR, nós podemos ver que eles em si constituem todo o escopo dentro dele, está relacionado com todas as informações qualitativas e todas as informações quantitativas sobre o empreendimento. No quadro 1, nós temos o cálculo das áreas dos pavimentos e da área global. No quadro 2, nós temos o cálculo das áreas das unidades autônomas. No quadro 3, nós temos aí a avaliação do custo global e unitário da construção. O quadro 4 ele é subdividido em dois. No quadro A, nós temos a avaliação do custo de construção de cada unidade autônoma e cálculo do rateio de subrrogação, ou seja, das unidades que foram permutadas. Na outra parte do quadro 4, que é o B1, tem o resumo das áreas reais para os atos de registro e escrituração. É um dos quadros mais importantes para o registro de incorporação. No 5, nós temos as informações gerais, e do quadro 6 ao 8, basicamente nós temos os memoriais descritivos. Isso é o que constitui o memorial dos quadros de NBR. A título de exemplo, aí nós temos o quadro número 2, aonde você tem a informação das unidades, das frações ideais de cada unidade, que servirão de base para que seja apurado o cálculo das unidades autônomas. Seguindo o nosso sequenciamento sobre o registro de incorporação, é importante salientar neste ponto que o registro de incorporação ele tem um prazo. E com relação ao prazo, ele tem validade atualmente de 180 dias, sendo passível de revalidação. Como diz lá o artigo 33, o registro de incorporação será válido pelo prazo de 180 dias, findo o qual, se ela ainda não se houver concretizado, o incorporador só poderá negociar as unidades depois de atualizar a documentação a que se refere o artigo anterior, revalidando o registro por mais 180 dias. É importante ressaltar que o cartório não é garantidor. Ele apenas registra o memorial de incorporação e demais documentos específicos que atestam a regularidade do negócio imobiliário. Cabe ao comprador investigar se o incorporador tem licença ambiental, se tem alvará de construção, se tem registro de incorporação, ou seja, são documentos que a lei protege e que é acessível ao comprador das unidades, investigar, constatar que nisso estará minimizado pelo menos o seu risco, mas o risco ainda existe de que as unidades não sejam entregues. Mas tudo isso é fruto de que ele verifica que o empreendimento é regular. Esse é o ponto. Agora, ressaltando a questão da visão temporal
da incorporação imobiliária é diferente do entendimento do registro de incorporação. Então, assim, o registro de incorporação, como nós vimos, nós vamos tratar aqui agora, no entendimento deste quadro, que foi exemplificado lá na aula sobre cronograma executivo, no qual, após o registro de incorporação, se tem um prazo inicial de 180 dias para que o empreendedor comercialize as suas unidades. Então, a partir do registro de incorporação, ele inicia as suas vendas. Nesses primeiros 6 meses, ao qual o empreendedor inicia as suas vendas, é atribuído a ele o que nós chamamos de prazo de carência. Ou seja, o incorporador insere no memorial um prazo em que ele pode cancelar a incorporação, que é o artigo número 34 da Lei 4591, que diz assim: o incorporador poderá fixar para efetivação da incorporação prazo de carência dentro do qual lhe é lícito desistir do empreendimento. Então, se ele lançou e viu que não houve receptividade dos compradores, foi um fracasso total, ou motivado por outra qualquer situação, mas desde que aconteça dentro dos primeiros 6 meses do registro de incorporação, que é o prazo de carência, ele pode denunciar a incorporação e cancelar. E ele devolve tudo, segundo a lei, a todos os adquirentes que até aquele momento fizeram a compra do imóvel. Agora, seguindo-se ele, após 6 meses, visto que iniciou suas vendas, ele precisa de mais tempo, ele pode renovar o registro de incorporação por mais 180 dias, que é chamado de revalidação. É importante ressaltar que no segundo período de 180 dias, ou seja, o período da revalidação, o empreendedor não tem mais a opção de denunciar e cancelar a incorporação. Então, esse período que se inicia com o registro de incorporação de 6 meses de carência, mais 6 meses de revalidação, é o período em que o empreendedor estará buscando o mercado, ofertando o seu produto e realizando as vendas. E com isso, captando recursos. Então, esse período de 12 meses é chamado de período de capitalização, aonde ele ofere recursos para poder iniciar a construção. Então, basicamente, aí ele tem até 12 meses depois do registro de incorporação para iniciar sua construção depois do registro de incorporação. Salientando que isso diz respeito às questões relacionadas ao registro de incorporação. Se tratando do ciclo de incorporação, desde a escolha do terreno até a entrega do imóvel ao cliente na averbação da construção e constituição do condomínio, ele tem um ciclo mais ou menos de uma incorporação de um porte médio de 40 a 50 meses. Esse é o tamanho de um ciclo imobiliário, que nós vimos isso lá na aula sobre cronograma executivo. Aí diante de nós está uma relação com os documentos necessários para fazer o registro de incorporação. Vale salientar que é interessante que você consulte o catálogo de registro de imóveis, aonde você vai fazer o registro de incorporação, para se atualizar. Mas aí estão necessariamente quase todos os documentos necessários para fazer o registro de incorporação. Nós temos aí a carta de requerimento, a prova de propriedade do empreendimento, né, que é a certidão de ônus atualizada, a certidão de inteiro teor, o projeto de construção aprovado pela prefeitura, carimbado e assinado e reconhecido firma do proprietário e do engenheiro responsável. Assim como nas ARTs também tem que ser reconhecido firma. No processo de registro de incorporação é necessário o reconhecimento de firma. A minuta de convenção de condomínio, a minuta do regimento interno, memorial descritivo do empreendimento, minuta de memorial da incorporação,
o cálculo das áreas de edificações, né? As adequações são os quadros de NBR de 1 ao 8, como nós vimos, o alvará de construção, a licença ambiental de instalação ou a simplificada, e mais as certidões negativas e documentos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas. CNPJ, contrato social, certidões, é uma relação de documentos que inclusive estará na relação do nosso bônus que a gente entrega no final do curso, na nossa estrutura analítica do trabalho, mas que você pode consultar isso no registro de cartório de imóveis. Então, essa aí são a relação dos documentos referente ao processo de incorporação. Então, essa aula justamente serviu para nós tratarmos as questões relacionadas ao registro de incorporação, que é o clímax necessário realizar para que sejam habilitadas as vendas. Então, como objetivo da etapa de estruturação, que é tornar o empreendimento legal e habilitá-lo para vender através do registro de incorporação e habilitá-lo para construir através do alvará de construção, nós encontramos aí o clímax, né, da parte de estruturação. Vale salientar que, obtendo o alvará de construção, nada impede que você inicie a sua construção. Agora, você só pode iniciar as vendas na planta e durante a construção depois de ter feito o registro de incorporação. Isso deve ficar bem claro. Espero que tenha sido útil essas informações e, numa compreensão cumulativa e sequencial, vamos partir para a próxima aula.